Olá pessoal, nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre uma revisão de como fazer a análise dos dados do experimento. Então eu preparei esse roteiro geral que eu vou mandar para vocês e vou ensinar vocês a fazer tudo pelo Excel. Então nessa segunda parte do curso a gente deixa de fazer as contas manualmente e passamos a fazer no Excel. Aqui eu estou colocando dados que são dados da queda livre. Então eu vou assumir, então a primeira parte do roteiro é: considere os dados do experimento e identifique quem é, a nossa abscissa e a ordenada. Isso varia de experimento para experimento. Então aqui, no caso da queda livre, a abscissa é o tempo e a ordenada é a posição. Nos experimentos que a gente vai fazer, cada caso é um caso. Nem sempre é tempo e posição, às vezes são posição x e posição y, às vezes é aceleração e massa, às vezes é ângulo e tempo, às vezes é massa e deslocamento. Então, para cada experimento, a gente tem que identificar quem é a abscissa e a ordenada, e isso eu faço com vocês na aula experimental, certo? E depois vocês continuam a partir daqui. Então, essa tabela de dados, essa primeira tabela de dados, é a tabela original da construção do experimento, depois de fazer a estatística. Então, vocês coletaram os dados, calcularam as médias, desvio padrão, fizeram toda a estatística e vão chegar nessa tabela, que são os dados para fazer o gráfico e analisar os resultados. Tá? Já identificado aqui a abscissa e a ordenada final. Certo? Então, essa tabela eu vou já colocar ela aqui no Excel. Então eu vou colocar aqui um eixo para o tempo, o sigma t, o x e o sigma x. Não vou formatar, recomendo que vocês formatem para ficar bonitinho, coloca a cor, a linha e tal. Para ir rápido aqui eu vou evitar isso. E aqui eu vou copiar e colar esses dados aqui para ir mais rápido também. Tá? Vocês teriam que digitar os experimentos de vocês. Então tem os dados aqui do experimento. A segunda etapa é: qual é a equação teórica? Esses dados satisfazem qual equação teórica? Qual é a equação teórica esperada? O que eu espero desse experimento? Então, como é o experimento da queda livre, a equação teórica esperada é x igual a meio de gt quadrado. Aqui eu vou usar uma formatação matemática, meio de gt quadrado, e eu compilo para vocês verem a versão. Então é isso aqui, né? Eu espero que esses dados satisfaçam o meio de gt quadrado. Mas isso nem sempre é verdade. Experimentalmente a gente espera ver isso, mas a gente quer detectar experimentalmente que de fato isso é verdade. Como é que a gente faz isso? Temos que fazer uma hipótese, que é a terceira etapa, e aqui a hipótese vai ser de lei de potência, que é uma que a gente gosta muito de usar no laboratório, mas não é a única forma de linearização. Então, na lei de potência, em vez de falar que x é meio de gt quadrado, a gente vai falar que x é kTan, onde k, o coeficiente k e a potência n são incógnitas, eu não conheço. Eu espero que o n seja 2 e espero que o k seja g sobre 2, mas eu não sei, são incógnitas, então eu tenho que tratar elas daqui para frente como incógnitas. Então, sabendo que essa é a minha hipótese de lei de potência, eu quero agora aplicar o log nesta equação para obter a equação linearizada. Para fazer isso, você tem que usar essas duas regrinhas, o log do produto e o log da potência. A gente já viu isso no curso. Então, aplicando o log aqui, eu vou obter que o log de x é igual ao log de k, usando a primeira regra, né? Log de k vezes tan vai ser log de k mais log de tan. Então, mais log de tan, mas o log de tan eu vou usar a regra da potência aqui. Então, vai cair o n, fica n log de t. Esse aqui é o formato também para ficar bonitinho. E temos aqui, essa é a equação linearizada. Ok? Bom, agora eu tenho que olhar para essa equação e comparar com a equação da reta, para identificar a mudança de variáveis que de fato lineariza. Então eu vou tratar aqui a minha ordenada. A minha ordenada aqui é o log de x, é o que é do lado esquerdo. Eu vou alinhar com o lado esquerdo. Então, log. E veja que a mudança de variáveis de y e x só pode depender dos dados experimentais, que são x e t. Então, o y vai ser o log de x. Log de x, formatar aqui a equação. E o x, quem que é? O x é quem que depende de tempo desse lado? É o log do tempo. Então, o x só pode ser o log de t
nessa identificação. Agora, os coeficientes A e B são incógnitas na minha reta, assim como K e N são incógnitas. Então, A e B só pode depender de K e N. Então, o x é o log de t. Quem multiplica x é o a, quem multiplica o log de t é o n. Então, o a só pode ser o n. E o b é o termo livre, que só pode ser o log de k. Beleza, identifiquei as mudanças de variáveis. Próxima etapa é identificar as incertezas das variáveis x e y. Então, o y é uma função de x, y igual a log de x. Então, se eu tenho aqui uma função f que depende de variáveis x1 e x2, a propagação de incerteza é calcular a derivada com relação à variável vezes a incerteza da variável. Então, se o y é o log de x, a incerteza de y vai ser a derivada de y com relação a x vezes a incerteza de x. E a derivada do log de x dá 1 sobre x. Então, essa conta, vou colocar aqui na equação matemática e depois compilo. A incerteza de y vai ser a incerteza do x sobre o x. E a do x é a mesma coisa. O x é o log do tempo. Então, a derivada do x com relação ao tempo vai dar 1 sobre t vezes a incerteza do tempo vai dar sigma t sobre t. Escrevi errado aqui. Sigma t sobre t. Ok? Então, identifiquei as mudanças de variáveis. Identificadas as mudanças de variáveis, eu posso partir agora para a minha tabela linearizada, que é a tabela que eu vou usar para achar os coeficientes. E eu vou construir ela aqui no Excel. Então, vai ser as n medidas, x, y, x quadrado, xy, sigma x, sigma y. Bom, são 6 medidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a última linha é a linha das médias. Essa aqui eu vou colorir para destacar ela e a gente não esquecer. Então, vou descolorir ela de amarelo para ficar destacada. Então, quem que é o x? Vamos lá, vamos voltar aqui para cima. O x é o log do tempo. Então, eu vou usar equações no Excel. Eu começo a equação com igual, log, ln, do tempo. Venho aqui, clico no tempo, fecho parênteses, ele já calcula. Eu pego, clico e arrasto para baixo aqui, ó, nesse quadradinho, ele já propaga essa equação para baixo. O y, quem que é o y? É o log, x é o log do tempo. O y é o log igual a ln de x, clico no primeiro valor de x, fecho parênteses e clico e desço o quadradinho para propagar para baixo. X quadrado, quem que é x quadrado? É x vezes x, então b10 vezes b10, ou x quadrado se quiser. Calculei o x quadrado e arrasto para baixo. Quem é o xy? É o x vezes y, b10 vezes c10. Calculei, propago para baixo. Quem é o sigma x? O sigma x vai ser sigma x, a incerteza de x dividido por x. Calculei, posso clicar e arrastar. Quem é o sigma y? A incerteza do tempo sobre o tempo. Calculei, posso clicar para arrastar. Tudo seguindo essas equações aqui. Agora eu quero as médias. O meu Excel está em inglês, então eu tenho que usar o comando em inglês. Em português seria médias com acento. Em inglês é igual a average, abro parênteses e arrasto, clico e arrasto para selecionar a coluna do x inteira. Fecho parênteses, ele já calcula a média. Para calcular o resto das médias, eu posso clicar nesse quadradinho e arrastar, ele já faz todas. Beleza, tenho a tabela preenchida. Tabela preenchida, vou partir para o cálculo dos coeficientes. Aqui tem o fácil gráfico, o gráfico eu vou deixar para o final. Vou partir para a tabela dos coeficientes. Eu vou começar pelo delta, porque o delta aparece aqui embaixo do A também. Tá? Então, o delta, quem é o delta? É igual a média do quadrado de x, que é essa média aqui, menos o quadrado da média de x, que é B16 vezes B16. Beleza, está aí o delta. Com isso, posso calcular o A.
Então quem que é o A? Vou pôr aqui igual, abro parênteses para pegar o numerador, média de xy menos média de x vezes média de y. Fecho parênteses, dividido pelo delta que está aqui em cima. Olha lá, o A deu 2, 1,99, que é o que a gente esperava. O B, eu quero calcular segundo essa equação aqui, então é igual a média de y menos o A vezes a média de x. E o B deu 6,19. Será que está certo? Não sei, mais difícil de julgar esse. Calculado o A e o B, quero calcular as incertezas. Aí eu preciso calcular o sigma. Então eu vou calcular aqui esse sigma total. Ele vai ser igual, ele está ao quadrado, tem que tirar a raiz. Então é igual a SQRT, em português vai ser raiz, em inglês vai ser SQRT, do sigma y ao quadrado. Cadê? Sigma y ao quadrado, vou fazer ele vezes ele mesmo, que é mais fácil de lembrar, mais o coeficiente A vezes sigma x, fecha parênteses, o quadrado, agora é mais fácil o quadrado mesmo, é o circunflexo. Então, circunflexo, ops, só digitei errado aqui, perdão. Circunflexo 2, esse é o quadrado, e fecho parênteses, tem o valor de sigma aí, né? Agora, para calcular o sigma A, vou pôr aqui na frente, ó, sigma A e sigma B. O sigma A tem que tirar a raiz também, então ele é sigma dividido pela raiz de n, que é o número de medidas, 6, vezes o delta, que está aqui em cima. E a incerteza de A deu pequenininha, 0,02. A incerteza de B também tem que tirar a raiz ali. Dá uma olhada na equação, tirando a raiz já vai sair o quadrado desse sigma A. Então é a raiz do x, da média de x quadrado, que é esse cara aqui, fora da raiz vezes o sigma A. Mais fácil, né? E aí dá um valor pequeno também para a incerteza de B. Então temos as incertezas de A e B. Podemos até colocar aqui já embaixo, né? Ó, aqui embaixo, quem que deu o A? O A deu 1,99 e a incerteza dele 0,03, para respeitar um algarismo significativo aqui e o mesmo número de casas aqui, né? Na verdade, deixa eu fazer de novo isso, para a gente fazer da forma correta. Começa pela incerteza. Então a incerteza com um algarismo significativo, ó, é 0,029, aqui estou com dois algarismos significativos, tenho que cortar um para ir para um significativo só, então aqui arredonda para 3. E o A, agora eu quero o A com duas casas decimais, então dá 1,99, mas a próxima casa é 9, então vai dar 2,00 pelo arredondamento. E o B, mesma estratégia. Começo por ele, então o sigma B é 0,036, mas eu quero só um algarismo significativo, então esse 36 vira 4 aqui, 0,04. Então tem duas casas decimais na incerteza de B, então o B com duas casas decimais vai ficar 6,19. Beleza, o A e o N são a mesma coisa, então já posso até propagar aqui para baixo que o A e o N são iguais, então já sei que o A é 2, mais ou menos 0,03. Agora eu preciso achar o K, né? Só colocar aqui em cima para completar, ó, o N, o A, que é o N, né? É 1,999493. Aqui eu não preciso limitar algarismos significativos, posso pôr tudo, né? Porque embaixo é que eu vou fazer a limitação. E o sigma A 0,02983. Tá, e o K? Falta o K agora, né? Como é que eu vou obter o K? Bom, eu sei aqui em cima da mudança de variáveis que o B é o ln de K. A inversa do ln é a exponencial. Então, o K é a exponencial de B. Então, aqui embaixo eu vou colocar quem é o K. Bom, o K vai ser igual a exponencial de B, perdão, que vai ser quem? Bom, vamos calcular aqui. K é igual, exponencial é exp, exponencial de B. Quanto que deu? Olha lá, deu, vamos pôr aqui, 489,8634. E o sigma K?
Bom, se o K é exponencial de B, vou fazer a propagação de incerteza de novo. A incerteza de K vai ser a derivada de K com relação a B vezes a incerteza de B. A derivada da exponencial é ela mesma, então dá o próprio K. Né? Então a incerteza de K é igual ao próprio K vezes sigma B. Faça uma continha para ter certeza que entendem essa etapa aqui. Então esse cara aqui, a incerteza de K é o próprio K vezes a incerteza de B. Perdão, eu fiz vezes B, né? É o próprio K vezes a incerteza de B. E dá um valorzinho aí pequeno, 18,01. Certo? E agora vamos colocar aqui na limitação de algarismos significativos. Então eu quero a incerteza de K, que é 18, com um algarismo significativo só, eu vou arredondar ela, vai ficar 20. Né? Só os dois significativos agora. Esse zero está aqui só para completar as casas decimais. E o K, parando na casa dos inteiros, o K a gente obteve que é 489. Então, arredondando, vai dar... Podemos deixar o 489 ou podemos arredondar, na verdade, para 490, que seria o arredondamento aqui até a casa das dezenas, que é onde está parando o meu algarismo significativo. Eu pergunto, o valor de n e k são condizentes com a equação teórica? Bom, qual é o valor esperado pela equação teórica? Se eu comparar a minha lei de potência com a equação teórica, o valor esperado de n, a potência de t, é 2. Então, bateu, né? O nosso A deu 2, o nosso N deu 2 e o esperado era 2. E quem era esperado para o K? É quem multiplica T ao quadrado, que é G sobre 2. Quem é G sobre 2? Né? O G sobre 2, veja, a gente está trabalhando em centímetros nesse problema, então a gravidade em centímetros não é 9,8, é 980 centímetros por segundo ao quadrado. Então 980 dividido por 2 deu os 490, bem próximo. Né? Então, qual é a resposta? O nosso valor de n e de k são condizentes com a equação teórica? Sim, considerando a margem de erro, aqui deu redondo, né, porque são dados construídos, mas sim, né, o valor esperado para o n é 2 e na margem de erro está dentro de 2, o valor esperado para o k é 490, na margem de erro está dentro dos 490. Então bate sim, bateu com o esperado. A última coisa que falta aqui é fazer o gráfico. Fazer o gráfico no Excel não é exatamente a melhor coisa do mundo. Tá? Eu vou tentar fazer aqui para vocês, mas vocês vão ver que é um pouquinho enrolado. Então o primeiro gráfico que eu quero fazer é o gráfico dessa tabela aqui. Né? Vou tentar colocar até as barras de erro. Vamos ver como é que o Excel se dá com isso. Então eu vou selecionar a coluna inteira. Pode ser que não dê certo e tenha que fazer de novo, mas vamos lá. Inserir gráfico com pontinhos aqui. Tem uma lista de tipos de gráfico aqui que ele pode fazer, mas aqui no resumo já está, é o gráfico de pontinhos. Olha lá. Ele já fez, mas veja que ele fez vários gráficos. Né? Ele fez o gráfico do x contra o t, do sigma x contra o t e do sigma y contra o t. Veja que ele não percebe, ele não sabe que esses caras aqui são barras de erro. Então eu vou apagar, veja que não deu certo. Vou apagar aqui. Vou começar de novo, eu vou selecionar a coluna do tempo e a coluna da posição, só essas duas. E vou inserir aqui esse gráfico. Aí ele fez direitinho, né? Então isso aqui, ó, vou clicar aqui para trocar o título. Gráfico x versus t. Ok? A legenda aqui embaixo eu posso tirar, cliquei nela aqui, aí eu consigo tirar ela aqui, né? Porque só tem um conjunto de dados, não preciso de legenda. E aqui eu posso dar nome aos eixos. Ó. Eu venho aqui em eixo horizontal, desço aqui um pouquinho, título do eixo, e o título do eixo horizontal é o tempo em segundos. Posso descer um pouquinho mais aqui, tem o eixo vertical, procuro aqui título do eixo, e o título do eixo vai ser x em centímetros. Então tem um gráfico aqui já razoavelmente bem feito. Você vê aqui uma tendência de parábola, né? E falta as barras de erro. Agora vamos ver como é que eu coloco barra de erro no Excel. Está aqui, ó. Eu cliquei nos dados, venho aqui na série X, né? Essa série X são os dados experimentais.
e eu posso aqui optar por colocar a barra de erro. Então vou incluir barra de erro, ele não tem ideia de qual tamanho que é, vamos ver aonde que a gente indica para ele os dados da barra de erro. Então aqui em vez de, perdão, é aqui? Não. Perdão, aqui, eu cliquei aqui, tinha me perdido. Horizontal error bar, né? Em algum lugar eu tenho que indicar para ele qual que é a barra de erro. Então, em vez de standard error daqui, eu tenho que vir aqui em valor fixo. Não, valor fixo não, né? Realmente, veja, o Excel não é exatamente a melhor forma de incluir barra de erro, né? Vamos tirar aqui essa barra de erro. Eixo horizontal. Se tem alguma opção aqui de incluir a barra de erro que não seja só ali embaixo. Deveria ser aqui. Tá? Deveria ser aqui, mas tem alguma limitação aqui do Excel Online que eu não consigo indicar qual é a barra de erros, que é essa coluna aqui de barras de erro. Veja que ele não me dá uma opção adequada. Então não vou colocar a barra de erro aqui não. Tá? Deixa para lá. Então o gráfico no Excel vai ficar sem barra de erro. Depois eu ensino a fazer em outro programa com barra de erro. Então aqui fica assim. E o gráfico dos dados linearizados, mesma coisa. Vou selecionar a coluna X e Y, inserir dados, gráfico de pontos, ver que já tem uma tendência mais clara de reta, né? Então aqui eu vou trocar o título, vai ser gráfico na escala log-log, só para dar um título para o gráfico. A legenda, eu vou trazer ela para cá, vou clicar e arrastar ela para cá, porque a gente vai usar ela daqui a pouco. Então, vou dar os nomes para os eixos. Então, eixo horizontal, vou descer aqui, procurar título do eixo. Sim, eu quero um título, vai ser LN de X. E eu posso descer aqui, eixo vertical. Sim, eu quero um título, cadê? Aqui. Vai ser o log de X aqui, né? Perdão. Aqui embaixo não é log de X não, é log do tempo. Quando o eixo já existe, você pode dar 2 cliques que ele aparece aqui mais fácil, né? Então aqui o log do tempo e o log de X, né? Dá para controlar um pouquinho a escala, se vocês mexerem aqui nos parâmetros, vou deixar vocês fuçarem aqui à vontade. E aqui a série 1, né, o conjunto de pontos 1, são os dados experimentais. Ele coloca aqui certinho na legenda. E aí, aqui nesse item aqui dos dados experimentais, da série de dados, você pode vir aqui e pedir a linha de tendência, trend line, né? Essa funciona, você coloca aqui, aí troca o título dela, né? Vamos chamar de regressão linear, tipo de regressão linear, como a gente quer, né? Equações e valores, sim, eu quero que ele escreva a equação para mim, ó, então ele já me dá aqui até a equação, certo? Posso pedir para ele escrever também o R quadrado, que mede o quão perto essa reta está dos pontos, então R quadrado igual a 1 é uma reta perfeita. E é isso. Depois o resto é a opção de formatação que vocês se viram dando uma pesquisada aí no Excel. Então tenho aqui a legenda e a equação bem definida, depois vocês podem posicionar onde vocês acham melhor para o gráfico ficar bonito. E veja que a equação, ó, o coeficiente A aqui, 1,99 é o nosso coeficiente A, e o B, 6,19 está aqui, então coincide, o cálculo que ele fez coincide com o nosso, certo? Então essa é a maneira de fazer no Excel. A tabela, essa análise de dados à esquerda, ela é perfeita, é excelente de fazer no Excel. Os gráficos não é tão bom fazer no Excel, você viu que você tem várias limitações. Por conta disso, eu vou terminar esse vídeo trocando de programa. Eu vou abrir um programa aqui que chama SciDavis. As cores dele estão feias no meu computador, eu não consegui resolver, vai ficar assim mesmo nesse vídeo. Tá? Então aqui eu tenho essa tabelinha do SciDavis.
Veja que eu já tenho aqui uma coluna X e uma coluna Y. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o botão direito, né? Tem aqui adicionar a coluna vazia, vou pôr mais uma aqui, direito, e inserir mais uma vazia aqui. Então tenho aqui as colunas vazias no SciDavis. A primeira coluna vai ser o X mesmo. A segunda, vou apertar o botão direito e vou definir coluna como erro de X. Y, e a outra vai ser, botão direito, definir como erro de Y. E agora sim eu posso vir aqui, copiar esses dados e colar aqui. Já tenho todos os dados do meu experimento organizados aqui no SciDavis. E aí eu posso fazer o gráfico com mais. É um programa ótimo para fazer gráficos, é feito para fazer gráficos. Então eu vou selecionar aqui as 4 colunas e vou vir aqui em plot, que é fazer gráfico, linha não, scatter, que são marcadores. Então eu já vou fazer o gráfico e veja, ele já inclui as barras de erro, porque ele sabe identificar aqui automaticamente. Então tenho o meu gráfico bonitinho com as barras de erro incluídas. Veja que os números estão com uma fonte meio bizarra aqui, a cor tá esquisita. Eu vou ter que trocar manualmente aqui, eu não consegui resolver isso, algum problema na minha instalação, tá? Espero que na de vocês não tenham esse problema. Aqui preto, tá. Você pode trocar o título, né? Pode trocar o título da legenda aqui, então essa legenda aqui são os dados experimentais, ok? Tenho lá, então aqui fechou. E eu posso fazer um outro gráfico, que é o gráfico linearizado, então eu vou aqui em arquivo, nova tabela, e aqui eu vou construir a tabela dos dados linearizados. Então, mesma coisa, botão direito, inserir coluna vazia, botão direito, inserir coluna vazia. X, o Y vai ser de novo, coluna vai ser, aqui vai ser o erro de X, e aqui vai ser o erro de Y. Pode diminuir um pouquinho aqui para ficar mais fácil de enxergar. E agora eu vou copiar os dados da tabela linearizada, só que com cuidado para manter a ordem das colunas certas. Então aqui, ó, o X eu vou colocar aqui, o Y na coluna adequada do Y, a incerteza de X, o sigma X aqui, e a incerteza de Y eu vou colocar aqui. Então com esses dados agora eu posso de novo selecionar as 4 colunas, plot, scatter, e tenho o gráfico agora na escala linear. Você pode ver que está bem retinho. E de novo, posso clicar aqui e escrever log do tempo, aqui log de X. Posso trocar esse título aqui, eu tenho que trocar a cor para o preto, que não sei porque o meu está esquisito, mas é o gráfico X pelo tempo. Aqui, vou trocar a cor para ficar pretinho também. E é o gráfico na escala log. Ok, tá bonitinho. Vou trocar as cores aqui também, só para vocês verem o gráfico final bem feito. Aqui preto. E aqui também preto. Ok? E aqui eu posso agora traçar a melhor reta. Então, para traçar a melhor reta no SciDavis, você clica no gráfico que você quer fazer. Estou aqui no gráfico 2. Eu vou aqui em análise, quick fit, ajuste rápido, e vou fazer o fit linear. Então quando você clica aqui no fit linear, ele já traça a melhor reta. Eu posso dar 2 cliques aqui na legenda e trocar esses títulos, colocar de novo aqui dados experimentais, e aqui em vez de linear fit, regressão linear, ok? Então tem aqui os gráficos bem feitos, e aqui nesse resuminho ele me dá os valores obtidos. Ó. Então para o coeficiente A ele obteve 1,99 mais ou menos 0,03. Vamos comparar com o nosso ali, ó. 1,99 mais ou menos 0,03. Dá um pouco diferente porque no SciDavis ele leva em consideração a barra de erro, e aqui a gente não considerou. Bom, a gente considerou, mas de uma forma diferente, né? Então o cálculo do SciDavis é mais preciso do que esse nosso simples. Mas deu perto, né? Deu 0,03 no SciDavis e aqui 29, bem pertinho. E no B, 6,19, mais ou menos 0,03, também bastante perto do nosso. Então o SciDavis também já faz essa parte aqui para vocês. O R quadrado deu 1, que mede a qualidade da reta. Então esse resuminho aqui do SciDavis já te dá todas as informações necessárias. Esses gráficos aqui vocês conseguem exportar, imprimir e compor o relatório.
Beleza, gente? É isso. Então, com esse vídeo, vocês conseguem agora finalizar a segunda etapa do curso, compondo o relatório usando o Excel. Pode usar só o Excel, os gráficos vão ter as limitações que vocês viram, não é ótimo fazer lá. E se instalarem o SciDavis, vocês conseguem fazer esse complemento aqui, essa análise do gráfico pelo SciDavis, ok? É isso. Até mais, gente.